Olá, boa noite. Eu me chamo Adelmo e este fato que eu vou narrar aqui aconteceu comigo. Inclusive, estou enviando um vídeo que fiz das minhas criações depois do ataque da criatura que muitos chamam de lobisomem. Há alguns anos, eu e a minha esposa compramos um sítio na cidade de Caratinga, Minas Gerais, e éramos recém-casados. E decidimos comprar esse sítio como um meio de segurança, caso a vida na cidade não saísse como esperado. Gastamos todas as nossas economias nesse sítio e estamos pagando até hoje, e graças ao meu sogro que conseguiu financiar o sítio ao banco. Eu trabalhava na Copasa e o salário que eu recebia era muito bom. Era em torno de 2 a 3 mil reais, o suficiente para manter o aluguel da nossa casa no centro de Caratinga e pagar o financiamento do nosso sítio nos arredores da cidade. Ali era onde íamos passar todos os finais de semana. Eu, a minha esposa e alguns amigos. O tempo foi passando e, perto de terminar o financiamento do sítio, eu passei a ter as minhas criações de porcos, galinhas e a minha própria horta. Um certo dia, fomos a minha esposa e eu e uns familiares passar o final de semana no sítio. Chegamos lá e fizemos uma grande festa. Bem, a uns 300 metros do nosso sítio ficava o sítio do seu Geraldo, que sempre nos deu toda a assistência e ajuda desde o dia que compramos o sítio. Ele sempre cuidava do nosso sítio em nossa ausência, e ele era bem de confiança. E sempre que fazíamos algum tipo de festa, sempre convidávamos o seu Geraldo. Chegamos no sábado de manhã, e naquele dia estava a minha esposa, a minha prima, o seu namorado, mais 2 amigos de trabalho e eu. Fizemos um churrasco naquele dia e convidamos, como de costume, o seu Geraldo. Bem, ele tinha por volta de uns 50 anos de idade e ele era do tipo que bebia muito. Adorava uma pinga ou qualquer outra coisa que tivesse álcool. No fim da tarde, ele já tinha bebido todas e o velho já estava pra lá de mamado. E foi quando ele começou a dar em cima da Elisa, a namorada do meu primo, e não demorou muito para os dois saírem na discussão. E como eu vi que ia acabar dando briga, eu levei o seu Geraldo para casa e disse que ele já tinha bebido muito e não era bom ele ficar ali, pois eu estava vendo a hora de sair briga. Mas o seu Geraldo entendeu de outra forma, e o velho começou a arrumar confusão comigo. Ele disse que eu não sabia com quem eu estava lidando e começou a me ameaçar. Eu seguia com ele pela estrada escura e com iluminação apenas da lua cheia. O sítio dele ficava perto, mas o velho não parava em pé de tão bêbado que estava. No meio do caminho, o seu Geraldo começou a me provocar, me chamando de alguns nomes do tipo corno, chifrudo, etc. Eu logo perdi a paciência e o empurrei, mas para minha surpresa, ele segurou o meu braço bem firme, e por mais que eu colocasse força, eu não conseguia soltar. Falei para ele me soltar, e o mesmo parecia não me escutar. Então, ele, segurado no meu braço, me arremessou para longe com uma força incrível. Eu também havia bebido um pouco e estava alterado. Então me levantei do chão e fui para cima dele. Porém, quando cheguei perto daquele homem, eu tive a visão do inferno naquela hora. O corpo do seu Geraldo estava coberto de pelos e dava para ver claramente o volume de pelo crescendo em seu corpo. Em seguida, ele caiu no chão de joelhos, como se sentisse muita dor. E em seguida levantou a cabeça para cima
e começou a uivar em direção à lua, como se fosse um lobo. Nessa hora, eu não pensei duas vezes e saí dali correndo de volta para o sítio. E assim que cheguei no sítio, eu não disse nada para ninguém do que tinha acontecido ali, pois todos já estavam com raiva do seu Geraldo por causa do seu comportamento. Bem, era por volta das 21 horas. Eu já não estava muito no clima de bebida. Fui me deitar um pouco, pois estava com muita dor de cabeça. Por volta das 23 horas, todos ali já haviam parado de beber e foram se acomodar para dormir. Eu fiquei em um quarto com a minha esposa. Elisa e o meu primo ficaram no outro quarto da casa, e os meus dois amigos, que se chamam Augusto e Felipe, dormiram na sala. Por volta de 2 da madrugada, eu acordei com fortes barulhos de uivos, mas todos dormiam. Então, eu fui até a porta da sala e abri para ver se era o que eu estava achando que era. Mas eu não vi nada. Peguei uma faca na cozinha, fui até o terreiro do quintal onde ficava a rede, próximo de onde os carros estavam estacionados, mas também eu não vi nada ali. Porém, eu sabia que havia algo de estranho, pois todos os cães da vizinhança latiam ao longe, e eu resolvi ignorar tudo aquilo e voltei para dentro de casa. Mas quando do nada, sobe um forte cheiro de cachorro molhado. Eu logo viro para ver de onde vinha o fedor. Bem, eu já estava no alpendre da casa, virei de costas, e daí eu vejo um cão enorme a uns 200 metros de mim, do lado de fora do sítio. Eu parei ali no alpendre e fiquei encarando aquilo por uns 40 segundos. A coisa olhava para cima e farejava o ar, mas de repente aquela coisa virou na minha direção e começou a urrar. Ele pulou a cerca de 2 metros de altura na maior facilidade e veio correndo em minha direção numa velocidade impressionante. Mas dessa vez ele se pôs de pé como uma pessoa e veio correndo sobre 2 pernas. Eu estava a uns 20 metros da porta da casa e aquela criatura estava a uns 100 metros de mim, mas aquilo era tão rápido. Porém, só não me alcançou, porque enquanto corria, aquilo se enroscou na rede que estava entre as árvores e ficou ali preso por alguns segundos. Entrei em casa nos gritos e tranquei a porta. Todos acordaram e vieram ver o que era, e ficamos todos espiando pelas frestas da porta aquela criatura que andava encurvado pelo quintal do sítio. Eu tinha certeza que era o seu Geraldo, aquele velho maldito. Porém, ele agora estava em uma forma animalesca. Seus olhos eram vermelhos como brasa, a sua boca parecia de cachorro e o seu corpo era coberto de pelos. Ele foi andando em direção ao carro e começou a golpear os 2 carros que estavam ali. E com apenas um soco, aquilo quebrou o vidro do carro e disparou o alarme, mas a criatura deu um urro muito estrondoso, pois se irritou com o alarme do carro e começou a destruir o carro com fortes socos. Nessa hora, o meu primo e os 2 amigos se armaram com facas e barras de ferro e partiram para cima do lobisomem. Os 3 se atracaram com a fera, porém, aquela coisa parecia não sofrer nenhum dano, e por mais que levasse paulada e facada, parecia não fazer efeito. A criatura dava fortes chutes como se fosse coice, arremessando o meu primo e os meus amigos a uns 10 metros de distância. Todos desistiram de investir contra a criatura e correram de volta para dentro de casa e trancaram tudo, deixando várias panelas com água no fogão fervendo, caso a criatura conseguisse entrar em casa. Aquela coisa foi direto para o galinheiro e começou a atacar todas as minhas criações. Ligamos para a polícia, porém,
a mesma só chegou depois de 2 horas. E quando a polícia chegou, a criatura já havia ido embora havia uns 15 minutos. Não falamos para o policial que se tratava de um lobisomem, mas um dos policiais me chamou e disse que alguns moradores daquela região já havia registrado algo parecido com uma criatura. E os próprios moradores diziam que era um lobisomem. Na opinião dele, daquele policial, aquela coisa era um ser de outro mundo. Alguns disseram que era o chupa-cabra e outros disseram que era lobisomem mesmo. Diante dos fatos, contamos a verdade para a polícia do que realmente havíamos visto. E os 4 policiais que estavam ali nos aconselhou a irmos embora, vender o sítio e voltar para a cidade, pois nem eles têm coragem de se confrontar com essa criatura sobrenatural. E ali, por aquelas bandas, acontecia muito desaparecimento de pessoas. E com o passar do tempo, alguns eram encontrados destroçados na mata e outros nem sinal de vida. A polícia perguntou se queríamos ir para a delegacia e passar a noite lá e voltarmos quando amanhecesse. Recusamos o convite, pois já era mais de 4 da manhã e logo mais iria amanhecer. Os policiais foram embora e ninguém mais conseguiu dormir naquela noite. O sítio dos meus sonhos, na verdade, era o próprio inferno. No outro dia fomos embora bem cedo, mas antes eu registrei em meu celular a situação que a criatura deixou, pois aquilo atacou todas as minhas criações. O meu primo e os meus amigos queriam ir atrás do seu Antônio para acertar as contas com ele. Mas eu disse que era melhor deixar isso para lá, para não causarmos mais problemas. Pedi ao meu sogro para colocar o sítio à venda e nunca mais voltei lá. Comprei uma casa com o dinheiro do sítio, no bairro Santa Cruz, em Caratinga mesmo. E um mês depois, eu escuto os mesmos uivos na madrugada, como daquela vez. Desta vez eu fui verificar e levei o meu celular para registrar para ver se era a mesma criatura que eu havia visto no sítio. Mas para minha surpresa, era muito parecido, porém muito menor. Fiquei apavorado com o que vi, mas dessa vez eu não tenho certeza se era um lobisomem ou um chupa-cabra. Bem, Fael, aqui estão as gravações do que registrei e espero que todos do canal tirem as suas próprias conclusões. Lobisomem ou chupa-cabra? Boa noite.